Fala, minha gente, boa tarde. Boa tarde. Vamos chegando para a gente começar mais uma aula nesse hall de aulas que a gente está fazendo toda sexta-feira, né? Nossa sexta-feira agora virou sagrado. Foi uma música para relaxar. Dessa vez eu botei Travassos aqui, ó, Travassos da cidade de Campina Grande, Paraíba. Amo Paraíba, galera da Paraíba. A música para relaxar, para a gente começar relax, tranquila. Olha aqui, Eric do Rio de Janeiro, bacana. Sejam muito bem-vindos aqui para a gente poder fazer mais uma aula, né? E hoje o tema votado foi crimes de perigo. Muita gente, olha, galera de Guarulhos, Nino de Guarulhos, Jeane de Salvador, bacana, bacana, sejam muito bem-vindos aqui. A gente vai começar, né? Acabei de tomar. Ah, tá. E essa música, o oposto, tá vendo aí, Maria? Tá vendo aí, Maria? Todo mundo fala que eu sou ligada no 320, né? Todo mundo diz isso. A professora Isabela chega ligada no 320, não para. E aí, eu entrar com uma música assim, tranquilinha, o povo já se assusta, né? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula hoje. Vou falar hoje sobre os crimes de perigo. Lembrando que toda sexta-feira a gente está se encontrando aqui pelo canal do YouTube do Portal F3. Quem não assistiu às as aulas ficam gravadas tanto aqui pelo canal quanto no meu canal, Prof. Isabela Leal. É só entrar lá no meu canal, Prof. Isabela Leal, que vocês vão ter a aula lá também, as aulas anteriores, já temos muitos temas que a gente bateu, teoria do erro, ação penal, inquérito, tanto a gente teve concurso de crimes, vários temas que a gente trouxe, já vem batendo há um bom tempo atrás, desde o mês passado, trazendo essas aulas para vocês 100% gratuita. Tá? Então, a gente está sempre aqui para poder dar o melhor e fazer com que vocês se mantenham incentivados, se mantenham firmes nos estudos, não parem, porque por mais que a gente esteja com a cabeça um pouco, né, a gente fica com a cabeça cansada, a gente fica procrastinando, porque tem aquela mania de procrastinar, de a gente, vou estudar hoje, e aí não estuda, aí vê a televisão em casa, porque quando a gente está dentro de casa é fogo, né? Comida e televisão, comida, TV, você fica louco, né? Eu, pelo menos, estou tentando me controlar na comida, porque eu já gosto de comer, e comendo, e com essa situação toda, dentro de casa, eu fico toda hora, eu pego uma coisinha ali para comer, toda hora eu pego uma coisinha para comer, não tem jeito, a gente fica beliscando, né? Então, é uma maneira da gente conseguir ajudar vocês, para que vocês possam conseguir mesmo manter o estudo, manter o foco nos estudos, para que não parem, seja o que você estiver fazendo, seja se for para a OAB, seja para concurso, não importa. Aqui o importante é que vocês não parem, que vocês continuem sempre estudando. E aí, lembrando, minhas redes sociais, para quem quiser falar comigo, eu tenho recebido muitas mensagens de vocês, eu estou muito feliz com isso, muito carinho, mensagens, inclusive mensagens carinhosas, vocês têm mandado para mim. Prof. Isabela Leal é o meu Instagram. Tem a Bela e a Fera, para quem quiser estudar a prática da advocacia criminal. Tudo gratuito, tem muitos vídeos, muitos áudios já da Bela e a Fera, que é o meu Telegram, junto com o professor Cristiano Lázaro. E eu tenho também o meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal, que eu abri justamente para começar a fazer. E eu peço a vocês que, se vocês ainda não seguem, principalmente o meu canal do YouTube, sigam. Por quê? Porque eu quero fechar 1.000 pessoas. É recente o meu canal, eu quero fechar 1.000 pessoas para eu conseguir poder fazer também as lives ao vivo no meu canal do YouTube. Então, quanto mais gente, se eu conseguir 1.000 pessoas lá, eu vou conseguir já fazer lives também pelo canal. A gente vai continuar às sextas aqui com o portal e ainda vamos ter outro dia para fazer lá pelo meu canal. Olha que massa. Então, é mais assunto, é mais contato, é mais estudo, tá bom? Então, beleza. Agora que a gente já falou sobre tudo isso, bora para o assunto que interessa. Então, o que são os crimes de perigo? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os crimes de perigo, quando a gente fala crimes de perigo, são aqueles crimes que estão no capítulo 3 do seu Código Penal, que ele tem um título, que é assim, da periclitação da vida e da saúde, que as pessoas não dão muita vazão a esses crimes e deveriam dar.
Por quê? Porque tem caído já, tem começado a cair em várias situações, em vários concursos, em vários certames, já está começando a ser cobrado, ele tem sido cobrado. E as pessoas não dão muita vazão a ele. E tem tanta coisa importante para a gente falar nesses crimes de perigo, que se vocês soubessem, vocês não ficavam deixando ele de lado. Quando a gente fala em periclitação da vida e saúde, eu estou falando em perigo para a vida e a saúde. E o mais importante disso tudo é que esses crimes de perigo, a gente não precisa de um resultado. A gente não precisa, como é o crime de dano, a gente não precisa de um resultado danoso, a gente não precisa disso. O crime de perigo, basta que eu coloque em risco a vida ou a saúde de alguém. Bota isso na cabeça, porque isso aqui vocês têm que aprender por osmose. Por isso que o nome é periclitação, perigo. Por quê? Porque basta que eu coloque em risco a vida ou a saúde de alguém, seja em qualquer uma das situações que a gente tem prevista nesse rol do capítulo 3 do Código Penal, você vai ter um crime de perigo. E aí, esses crimes de perigo, a gente tem perigo de contágio venéreo, lá no artigo 130, ele começa a partir do artigo 130 do seu Código Penal. Para quem estiver acompanhando com o vadinho aí, vocês podem abrir o 130 que vocês vão ter a partir daí. E aí você tem o perigo de contágio venéreo, você tem no 131, perigo de contágio de moléstia grave, no 132, o simples crime de perigo, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Temos o abandono de capaz, que muita gente não sabe que abandono de capaz faz parte de um crime de perigo, é um crime de perigo. A gente ainda tem aí exposição ao abandono de recém-nascido, omissão de socorro e condicionamento de atendimento médico hospitalar. Ainda temos maus tratos. Então, a gente vai trazer os mais importantes hoje, até porque vocês sabem que a nossa live não pode ser uma live muito grande, então, até para que vocês não cansem, a gente vai fazer os mais importantes desses crimes de perigo que a gente tem aqui. Então, o primeiro crime de perigo que a gente vê, ele está previsto aí no artigo 130. E eu quero que vocês não confundam o crime de perigo de contágio venéreo, do artigo 130, com perigo de contágio de moléstia grave, que é a maior confusão que vocês fazem na cabeça, é isso, o crime de perigo de contágio venéreo e o crime de perigo de moléstia grave. Vamos por parte. O que é o artigo 130? O que é o perigo de contágio venéreo? Ele diz assim, ó, expressamente ele fala, expor alguém por meio de relações sexuais, olha o que ele diz, por meio de relações sexuais ou por qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. E ele prevê para você uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, vamos entender isso aqui. O que é esse perigo de contágio venéreo? Ele primeiro, a primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é que é um crime de forma vinculada. É um crime de forma vinculada. Como assim, professora? Um crime de forma vinculada? Porque ele exige, ele deixa claro, a lei deixa claro como ele deve ser praticado. A lei diz, eu só posso praticar perigo de contágio venéreo por meio de relações sexuais ou por um ato libidinoso. Você já deve estar se perguntando o que é um ato libidinoso. Um ato de cunho sexual. Porque quando a gente fala em relações sexuais, a gente está falando na conjunção carnal, onde a gente tem a introdução do pênis na vagina. Então, a gente tem a conjunção carnal. E quando a gente fala em ato libidinoso, a gente está falando de um ato de cunho sexual. Por exemplo, a gente não tem a conjunção carnal, mas a gente tem, por exemplo, um sexo oral. O sexo oral é um ato libidinoso, é um ato de cunho libidinoso. Então, para eu ter esse crime de perigo de contágio venéreo, eu só posso praticar ou através de uma relação sexual ou através de um ato libidinoso. Por isso é um crime de forma vinculada. E o que é que ele traz para a gente? Ele deixa bem claro que o crime sou eu colocar em risco ali a vida ou a saúde de alguém por meio de relações sexuais, aqui, eu estou aqui, gente, entrando ao vivo, e eu estou achando engraçado que meu marido chegando aqui, né, aí se trocando, eu estou pensando, saia daqui, né, que o povo está ao vivo aqui, já pensou? Que coisa linda, eu acho que ele se empolgou, eu falando de relação sexual, falando de ato libidinoso, né, e veio para cá, justamente para o meu quartinho de estudos, para poder se trocar, imagine.
ao vivo aqui, mas enfim, ainda bem que ele estava lá no cantinho dele lá, e eu estou expulsando ele do quarto, né? Saia daqui. Mas vamos nessa. Vocês sabem, né, que aqui meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal, e você aprende, tem que ter a dancinha, de uma forma muito mais legal. Então eu tenho que contar a resenha, né? Senão não sou eu. Mas vamos lá, vamos continuar. Ele já saiu daqui, vamos continuar. Então, olha só, a gente tem exatamente o expor alguém. Eu preciso colocar em risco, colocar em perigo a pessoa ali, por meio de uma relação sexual ou por um ato de cunho sexual, que é um ato libidinoso, a um contágio de moléstia venérea. Só que ele diz que você sabe ou deve saber que você tem aí, que você tem essa doença, por exemplo. Só que como ele fala que só pode ser por meio de relação sexual, só incide neste crime quem tiver doenças que podem ser transmitidas por meio de relação sexual. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Só doenças que podem ser transmitidas por relação sexual ou por ato libidinoso. Então, o que é que ele tem aqui, gente? É importante a gente falar isso. Por quê? Porque quando a gente fala em ato libidinoso e a gente fala aí em relação sexual, por exemplo, a AIDS, apesar de ser uma DST, apesar de ser uma doença de contágio venéreo, a AIDS, ela não se enquadra nesse crime. Por quê? Porque a AIDS é um tipo de doença que não precisa estar ali, que não necessariamente eu posso colocar a pessoa em risco, transmitir a AIDS por meio de relação sexual ou por ato libidinoso. A AIDS eu posso transmitir através de uma seringa, eu posso transmitir através de outros instrumentos, eu posso transmitir de outras formas que não seja relação sexual. Então, a AIDS, você já elimina ela daí, ela não se encaixa nesse artigo 130. Ela se encaixa no 131, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o perigo de contágio de moléstia grave. Então, o que é que se encaixa aqui, professora? Quais doenças vão se enquadrar nesta situação? Aí a gente tem, por exemplo, a sífilis, que é uma doença, a gonorreia, que são doenças sexualmente transmissíveis que eu só consigo transmitir ou através de uma relação sexual ou através de um ato de cunho sexual. Olha, a Alan perguntando isso aqui, agora eu acabei nem vendo, vi agora, já respondi. Então é isso mesmo, Alan. Então, gonorreia, sífilis, são doenças de cunho sexual em que são DSTs, em que só pode ser transmitida ou por relação sexual ou por ato libidinoso. Então, são esse tipo de doença que a gente pode aqui abranger neste perigo de contágio de moléstia grave, ou nesse perigo de contágio venéreo. E aí você já deve estar se perguntando, e como é isso? Vocês sabem que eu sempre dou exemplos. Vamos imaginar que Maria, ela tem ali uma gonorreia, ela descobriu que ela está com gonorreia, então ela sabe que ela está com gonorreia, que é uma doença de contágio venéreo. É uma doença, é uma DST. E é uma doença que só pode ser transmitida ou por relação sexual ou por ato libidinoso. Só que aí, Maria quer ter relação sexual com Mévio. E ela fala assim, dane-se, eu quero é o prazer, tô nem aí. E aí ela fica caladinha, não fala nada para Mévio, marca ali um namoro gostoso com ele e resolve manter uma relação sexual com Mévio. Esse ato de Maria de expor Mévio a perigo, porque ela está expondo Mévio, perceba, ela está expondo Mévio à doença. Mesmo que Mévio não pegue a doença, mesmo que ele não seja, que essa doença não seja transmitida para ele, Maria já vai poder ser responsabilizada pelo crime do artigo 130. Maria, neste exato momento, já está praticando o crime de perigo de contágio o perigo de contágio venéreo. Ok? Por quê? Porque é um crime de perigo. Eu não preciso transmitir a doença para que o crime ocorra. Basta que eu exponha a pessoa ao risco de poder transmitir a doença para ela. E a lei, ela ainda diz assim, eu sei que eu tenho uma doença ou devo saber que tenho uma doença. Eu imagino que tenho uma doença. E mesmo assim, ligo o botão do foda-se, estou nem aí, e vou lá e vou e deito com a pessoa, ou pratico relação sexual, ou pratico um ato libidinoso com a pessoa, com outra pessoa, neste exato momento eu estou praticando o crime do 130. Por quê? Porque eu estou expondo ao perigo, eu estou expondo ela ao risco de ser contagiada ali, de responder
ou de sofrer, de ser transmitida aquela doença, que é a doença de contágio venéreo. Entenderam isso aqui? Fácil, né? Bem tranquilo. Só botem isso na cabeça. Eu não preciso transmitir. Só a exposição já é o crime. Por quê? Porque trata-se de um crime de perigo. Aí a gente vai e segue para o parágrafo 1º. No parágrafo 1º, a gente tem aqui a forma qualificada do perigo de contágio venéreo, que ele diz o seguinte: a forma qualificada, aí ele fala, se é intenção do agente transmitir a moléstia, aí a gente vai ter uma pena que era de detenção, passa a ser de reclusão, que era de 3 meses a 1 ano, passa a ser de 1 a 4 anos. Percebam que no caput do artigo 130 eu não preciso da intenção. Não preciso da intenção, isso mesmo vocês estão ouvindo. Eu não preciso ter a intenção de transmitir, basta eu expor a perigo. A minha intenção era só namorar gostoso, só que aí eu sabia que eu estava com a doença e não liguei para nada. Eu não tinha intenção de transmitir, já é o crime do caput. Porém, ele se torna qualificado quando eu tenho a intenção de transmitir, quando eu vou praticar de fato a relação sexual ou o ato libidinoso com a pessoa, com a finalidade de transmitir, descobrir que eu tô com a gonorreia, e aí eu digo lá, ó, vocês gostam, né? Então, olha só, eu vou praticar, sei que tô com a gonorreia, 1, 2, 3, isola, né, esse negócio aqui, não gosto de ficar brincando nesse negócio comigo, não, mas sei que tô com a gonorreia, e aí eu vou, calo a boca e faço assim, eu peguei, foi? Não, vou passar ele para tal pessoa também, vou passar ele para Tício também. Aí eu vou com a intenção mesmo, fico caladinha, não falo nada para Tício, e vou com a intenção de passar para ele a doença. Então, esta intenção de transmitir a doença, perceba, é a forma qualificada da doença. Eu vou responder por perigo de contágio de venéreo, beleza, porém, é na modalidade qualificada, porque eu tenho a intenção de transmitir. Deixa eu ver o que a Alan está botando aqui. Vamos ver se eu entendi. Então, eu sabendo que estou com a doença, corro o risco de cometer o crime, né? Sim, sim, Alan. Se você sabe, não precisa nem saber, deve saber. Imagina que está com a doença e você se deita com alguém, pratica um ato libidinoso, mesmo que você não tenha intenção nenhuma de transmitir, só o fato de você deitar com a pessoa, sabendo que tem a doença ou dever saber, já é o crime do perigo de contágio venéreo. Agora, se você tem a intenção de transmitir a outra pessoa, é o crime de perigo de contágio venéreo na modalidade qualificada. Ok, Alan? Beleza? Pegou isso aí? Então, é na modalidade qualificada, prevista aí no parágrafo 1º do seu artigo 130. E lembrando que esse crime aqui, o parágrafo 2º, ele traz que ele somente se procede mediante representação. Isso quer dizer o quê? Que esse artigo 130, que é o perigo de contágio venéreo, o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Isso quer dizer o quê, prof? Que para poder a pessoa sofrer a ação penal ou para o Ministério Público poder oferecer a denúncia, eu preciso ali que o crime, na verdade, que o crime não, para que a pessoa possa sofrer essa denúncia, oferecer, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, quase não saía, eu preciso que a pessoa represente. A pessoa quem? A vítima. A vítima, ou se a vítima for incapaz, o seu representante legal, tá? Eu preciso que ele represente, senão eu não tenho aí esse crime, ok? Senão, nesse caso, eu não vou poder responder por esse crime, senão não vai. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Então, minha gente, o que mais que eu quero falar para vocês aqui? O que mais que eu quero trazer para vocês? Ainda sobre esse crime. Não esquece disso, é um único desses crimes de perigo, que a gente tem, ok? Ali já chegou chegando, né? Ali já chegou chegando. Então, a gente tem, é um único desses crimes que a gente tem aí, que é de ação penal pública condicionada à representação. Os demais é de ação penal pública incondicionada, tá bom? Na questão da FGV, seria basicamente isso, ele botaria uma situação de uma pessoa que sabia ou deveria, geralmente a cara da FGV, eles trazem que deve saber, eles vão para o deve saber, justamente para complicar você, para poder te dar vamos dizer assim, para poder deixar você meio que receoso, se você não sabendo,
devendo saber se você poderia incorrer nesse crime. Então, geralmente eles vão botar um caso tipo esse, Alan, com um caso como eu trouxe para você. Ah, Tício acabou discutindo com Maria, que era sua namorada, e acabou terminando com ela. Porém, porque Maria descobriu uma traição, porque ele sempre conta aquela história, né, grandona, história de novela. E aí, nessa brincadeira, Tício se envolveu com outra pessoa, acabou adquirindo uma doença venérea, ou melhor, ele achou que tinha adquirido uma doença venérea, ficou imaginando que estava com essa doença, resolveu mesmo assim marcar um flashback com Maria, que não via não sei quanto tempo, sua ex-namorada, e resolveu então manter relações sexuais com ela. Só que aí, ó, perceba, a questão está dizendo, ele deve saber que ele tinha relação sexual. Então, nesse caso aí, se ele deve saber que tinha relação sexual, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o crime de perigo de contágio venéreo. Basta que ele deite com a pessoa para poder saber, a gente já tem aqui o crime de perigo de contágio venéreo. Tá bom? Então, isso é muito importante a gente falar, porque as pessoas se atrapalham muito em relação a esse crime, principalmente com outro crime de perigo de contágio de moléstia grave. A galera fica louca, né? Porque não entende, de fato, mistura uma coisa com a outra. Bom, esse artigo 130, as pessoas perguntam se é de perigo concreto. Eu acho que eu estou vendo algumas perguntas aqui, né? Se é de perigo concreto ou se é de perigo abstrato. Deixa eu ver aqui, Maria. Se a vítima pegou, não a doença, não importa. Isso, perfeito. Se o sujeito expôs a vítima ao perigo, já incorre em crime. Não, ele tem que estar contaminado ou deve saber que está contaminado, Maria, para ele expor ao perigo, porque senão o perigo não existe. Se ele não está contaminado, é crime impossível, porque ele vai expor, não está expondo ninguém a doença, ok? Então, vamos lá. Muita gente está perguntando, como vocês muitas vezes perguntam, se esse crime seria um crime de perigo concreto ou se seria um crime de perigo abstrato. Por vezes, a lei exige o perigo concreto, que deve ser comprovado. É aquele perigo que deve ser comprovado, né? E o artigo 130, por exemplo, outras vezes, ele refere-se ao perigo abstrato, que é aquele perigo presumido pela norma que se contenta com a prática do fato e o pressupõe perigoso. No perigo abstrato, a lei ela presume ser o fato perigoso, independentemente da comprovação do risco no caso concreto. Entenderam? Independentemente da comprovação do risco no caso concreto, a lei ela presume isso. Tendo em vista que a experiência demonstrou, por exemplo, ser ele um fato de criação de probabilidade de lesão ao bem jurídico. Então, já no crime de perigo concreto, o que é que a gente tem? Já se exige uma demonstração de ter o fato causado realmente uma situação de probabilidade do dano. E aí vocês mesmos podem me responder. Esse crime, depois que eu expliquei a você o que é perigo concreto e o que é o perigo abstrato, é de perigo abstrato ou perigo concreto? E aí, bora ver se vocês entenderam. Eu disse que o perigo abstrato é aquele perigo que, né, na verdade, que não precisa ser comprovado, é um perigo presumido. Né, que você se contenta com a prática do ato e pressupõe o perigoso, você se pressupõe o perigo. Já o perigo concreto é aquele que deve ser comprovado. O perigo concreto, você precisa demonstrar que o fato causado realmente, né, causou uma situação de uma probabilidade de dano. E aí, o que é que vocês acham? Bora? Quero ver vocês participando. Adoro quando vocês participam. Me digam. Me digam aí o que é que vocês acham. Se é crime de perigo concreto ou se é de perigo abstrato. O que é que vocês acham? Perigo concreto ou abstrato? E aí? Diz aí para mim. Eu vejo todo mundo fica quietinho, né? Todo mundo fica quietinho. Gente, presta atenção. Olha, agora sim, agora eu estou vendo a galera respondendo, justamente porque eu quero que a galera saiba, né, exatamente, e participe, porque vocês sabem que eu adoro quando vocês participam, tá bom? Eu adoro quando vocês estão comigo aqui. Bom, então vamos lá, vou responder para vocês, porque alguns disseram aqui que era de perigo concreto, outros disseram que era de perigo abstrato. É só você analisar a situação. É só analisar a situação. Gente, é perigo abstrato. Por quê? É abstrato, não é concreto. Eu não preciso, perceba, eu não preciso nem ter transmitido a doença para a pessoa.
Eu não preciso disso. Eu preciso apenas de um ato capaz de poder transmitir para a pessoa. Então, a pessoa, ela está ali, ela sabe que ela está com a doença, ou ela deve saber que ela está com a doença. E ali, na prática, isso é muito tênue. A gente não tem, é muito subjetivo. A gente não tem como comprovar isso aqui. É muito difícil, gente, para a gente conseguir comprovar, né, que a pessoa de fato. Mas na teoria, a lei ela já vai trazer expressa. Na teoria, para uma prova, que é o que interessa para a gente agora nesse momento, a lei ela já vai trazer expressamente para você. Ela já vai dizer assim, olha, o perigo, o crime de perigo, a pessoa sabia que estava com a doença, a pessoa deve saber que está com a doença e deitou. Então, a questão, ela já vai ter que te direcionar para uma lei. Mas no dia a dia é muito difícil. Por exemplo, teve um caso mesmo pessoal, e foi um caso real, que na prática foi muito difícil para ela conseguir comprovar. Por quê? Porque foi um caso de um ex-namorado, que ele sabia que estava com a doença, ele adquiriu a doença, e ele estava com raiva da menina, porque a menina tinha traído ele, e ele foi lá e disse que queria transmitir a doença, só que ele revelou para um amigo. Então, olha a diferença, ele revelou para um amigo, ele disse que ia marcar um flashback com ela, e queria fazer, né, ela deitar com ele para transmitir a gonorreia para ela aprender essa filha da mãe. Foi assim que ele falou para ela, ou para o amigo. E aí o amigo dele ficou com pena, não sei o que foi que houve, né? E ligou para ela e disse: olha, ele fulano tá marcando flashback com você, não vai não, que é barril. Aqui na Bahia a gente fala isso, né? Sai de baixo, não se jogue não, porque ele tá querendo ali transmitir a doença para você. E aí, o que aconteceu? Quando ela descobriu que ele foi, de fato, ela já fez aquele escândalo, né, com ele, você está com a doença, e você quer transmitir a doença para mim. E aí, foi aquela confusão toda, né, o pessoal falando, e aí ela queria falar, ela queria ir para a polícia para poder dizer que ele foi, né, para praticar o crime de perigo, porém, barril dobrado, é como a gente fala aqui no Salvador. E aí, o que aconteceu? Aí ele chegou e conseguiu, né, que amenizar. O amigo dela pediu, o amigo dele pediu para que ela não denunciasse, que não falasse nada, só não deitasse com ele, porque ficou preocupada. Se fosse mulher, é muito mais difícil, né? A gente fala assim. Obviamente tem amigos e amigos, tem amigas e amigas que a gente vai falar ali, né? Mas enfim, eu não sei, por cargas d'água ele resolveu avisar. E foi isso que aconteceu. Tá? Olha aí, ó, a mamãezinha de óculos, mas é a mamãezinha sempre descomplicando o direito penal. É mesmo, Jair, vamos nessa. Entenderam? Então, tem uma distância tênue onde a gente faz essa diferença entre a prática e a teoria. Para a teoria, para nível de prova, a prova vai ter que expressar para você que ele estava com a doença ou não estava com a doença. Da mesma forma que, por exemplo, se ele está com a doença, olha uma questão de prova aí bacana, que as provas gostam, tanto a OAB quanto concurso, que as provas amam. Por exemplo, ele estava com a doença, e aí ele foi com a intenção de transmitir para Maria, só que ele não sabia, e Maria também já estava com a mesma doença. Ele estava com gonorreia e Maria também estava com gonorreia, mas ele não sabia. E ele foi com a intenção de transmitir para Maria. Deitaram, né? Depois que ele terminou o ato sexual, ele chegou para Maria e disse: olha, você agora acaba de ficar com gonorreia, aí para me vingar de você. Aí ela faz: ué, eu já estava, eu pensei que eu que estava passando a gonorreia para você. Pronto. Nesta situação aqui, tem um crime? Não. Por quê, Pró? Porque aí, nesta situação, a gente está diante de um crime impossível. Perceba, a gente está diante de um crime impossível. É aquele crime que eu tenho o objeto que eu quero atingir é absolutamente impróprio. Se ela já está contaminada, eu não estou expondo ela a contaminação nenhuma. Se ela já está contaminada, o objeto ali que eu quero atingir é absolutamente impróprio. Então, crime impossível. Oh, vocês adoram, né, quando fala isso. Deixa eu ver aqui. No Rio de Janeiro, teve um caso de um cara forte de academia que seduzia mulheres, levava para o apartamento dele e transmitia HIV. Isso eu vou contar agora. Eu vou contar agora, quando eu passar agora para o artigo 131. Porque o HIV, Márcio, não entra aqui. Não entra no 130. O HIV, ele entra no 131. Quando entra no 131? Por quê, professora? Porque isso aqui tem várias divergências. A gente tem várias situações. Então, aqui, a pessoa que tem vários parceiros, como a pessoa vai dizer que foi fulano, se ela tem... É aquela coisa, Alan, que eu disse a você.
Isso vai depender da análise do caso concreto, da investigação, das testemunhas, vai depender. Na prática, como eu disse, é diferente. Na teoria, eles não vão trazer uma situação dessa para vocês. E se trouxer, na teoria, ele vai ter que deixar qual dos parceiros que tinha a intenção ou que expôs ela, na teoria ele vai ter que dizer isso. Na prática, não. Na prática vai ter tudo é análise do caso concreto. Como é a investigação, a testemunha, né, se tem alguma prova, tudo isso vai ter que ser provado para poder analisar. É difícil de você saber uma pessoa que tem muitos parceiros, se foi ela que transmitiu, foi ela que fez. Então, tudo isso a gente vai ter que ter uma análise profunda para poder saber como é que vai ser, que a perícia, né, que a investigação, tudo que vai analisar ali, para poder coletar as provas para saber se vai poder incidir ou não no perigo de contágio venéreo, ok? Voltamos. Então, vocês já entenderam o que é perigo de contágio venéreo. Só não confundam agora o perigo de contágio venéreo com o artigo 131, que a gente tem o perigo de contágio de moléstia grave, que é aí onde a gente tem as maiores pegadinhas de prova e onde a gente tem uma discussão tremenda no perigo de contágio de moléstia grave. Por quê, Pro? Porque o perigo de contágio de moléstia grave, ele diz o seguinte, está no artigo 131, ele fala assim, praticar com o fim de transmitir, olha a diferença. Aqui eu já tenho a finalidade de transmitir. Então, eu quero praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Um ato que seja um ato capaz de produzir o contágio. E aí a gente já tem até uma pena maior que o 130, que é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o que ele fala? Olha a primeira diferença. No 130, eu não tenho finalidade de transmitir. Eu exponho a perigo, a risco, ali aquela pessoa, aquela doença de contágio venéreo. No 131, eu já tenho a finalidade de transmitir. Perceba, eu tenho a finalidade de transmitir. Eu quero transmitir. Não preciso, mas eu quero transmitir uma moléstia grave, que eu sei que eu estou contaminado, é um ato capaz de eu produzir o contágio, ok? Então, por exemplo, aí a gente tem o que são moléstia grave, aquelas moléstias que são catalogadas ali no Ministério da Saúde. A gente tem aquelas CID, né, que a gente chama aquelas doenças CID. Então, a gente tem, elas são catalogadas como moléstia grave, que são geralmente doenças infecto-contagiosas, doenças que são transmissíveis, como, por exemplo, cólera, a gente tem a peste bubônica, câncer, ou difteria, pneumonia, tuberculose, a gente tem aí várias doenças que são catalogadas como moléstia grave. Vocês já ouviram falar naquela música, né? Eu sempre conto essa música aqui, que é essa música, salvo engano, eu acho que é do Titãs, mas eu ouvi com Raimundos na época, né? Que a música é assim, o pulso ainda pulsa. Não sei se vocês já ouviram falar a música, o pulso. Aí ele fica assim, peste bubônica, câncer, difteria, pneumonia, e o pulso ainda pulsa. Aí fica tum, dum, 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 dum. E o pulso ainda pulsa, tum, dum, dum. Não sei se vocês já viram isso. E eles, a música toda, eles ficam catalogando todas as doenças infecto-contagiosas. Tuberculose, aí ele vai trazendo tudo quanto é doença. E aí fica, e o pulso ainda pulsa. Então, nesse caso aqui, já é o artigo 131. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3 isola, vou usar outro nome, Lindaura, não vou nem usar Maria, porque deve ter algumas Marias aqui. Pronto, é do Titãs mesmo, aqui. E aí, Lindaura, ela sabe que está com tuberculose é uma moléstia grave, ela está catalogada como doença infecto-contagiosa, e ela vai, e sabendo que está com a doença, ela tem a finalidade de transmitir para o marido dela. E ela fica caladinha, chega ali junto do marido dela, né? Abraça o marido, beija, 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 beija e te amo, viu, meu amor? Pronto. Eu tenho uma finalidade. E esse ato que eu estou praticando, só de abraçar ele ali, ó, estando com tuberculose, já é um ato capaz de eu conseguir ali transmitir a doença. Professora, precisa transmitir a doença? Não. Por quê? Porque é um crime de perigo. É um crime de perigo. Perceba. Então, se eu tenho aqui a doença, tô com a tuberculose, 1, 2, 3 isola. Essa época de pandemia eu não gosto de ficar brincando com essas coisas não, né? Mas enfim, tá com a doença ali, sabe que a doença é completa, é infecto-contagiosa e é altamente transmissível. E você sabe, e você quer transmitir, você tem que querer.
Para ter o 131, eu tenho que querer transmitir a doença, tá bom? Não é aquela coisa de eu não saber que eu estou com a doença, não. Eu tenho que praticar com o fim de transmitir. Eu tenho que ter a finalidade de transmitir a doença, a moléstia grave. E tem que ser um ato que seja capaz de eu produzir o contágio. Porém, não preciso transmitir. É isso que eu estou dizendo. Eu não preciso transmitir. Basta que eu faça isso com a finalidade de transmitir. Mesmo que eu não transmita, eu tenho aí a consumação do crime de perigo de contágio de moléstia grave. E eu disse a vocês que a AIDS, ela se enquadra aí, tá bom? A AIDS, ela se enquadra aí. A AIDS, ela não está no perigo de contágio venéreo. Por quê? Porque a AIDS é uma doença que pode ser transmitida por outras situações. Bom, tem alguns doutrinadores, eu sei que vocês estão me perguntando, antes de eu falar da AIDS, alguns doutrinadores estão me perguntando, ou estão falando, inclusive, sobre o Covid, né? Porque o que acontece? O Covid, ele já está, se ele já estiver catalogado ali como rol de moléstia grave, que eu acredito que já está, como doença infecto-contagiosa que está ali, porque o Covid é um vírus que ele se espalha facilmente. Então, na minha cabeça, eu vou com a parte doutrinária que entende que sim, que ele já é considerado uma moléstia grave, sim. E ele poderia ser adequado nessa situação? Poderia. Poderia. O Covid, sim. Por quê, gente? Por exemplo, a pessoa sabe estar com Covid. E aí eu sei que eu estou com Covid. E eu quero transmitir o Covid a uma pessoa determinada. Lembrando que eu tenho que transmitir a uma pessoa determinada. Atenção a isso aqui. Por quê? Porque aqui a gente está em crimes contra a pessoa. É justamente a diferença que a gente tem para aquele crime lá do 268, que é aquela coisa de você saber que está com a doença e você infringe uma determinação ali do Poder Judiciário, né, ou infringe uma determinação do poder público, e aí você vai para a rua contaminando a coletividade. É o 268. Neste crime aqui do 131, eu tenho uma pessoa determinada. Eu quero atingir uma pessoa determinada. Então, se você está com Covid e você quer transmitir para uma pessoa, você chega ali e fala assim: oh, tudo bem, você já sabe que está com Covid e você quer transmitir o Covid para Mévio. Aí você chega ali, oferece uma água para Mévio de um copo que você acabou de tomar. Ou nem muito, não vou muito longe, não. Só pega ali, ó, você pode dar uma cuspidinha, ó, cospe ali na mão, ó, passa na mão e pega na mão de Mévio, né? Então, isso aí, é uma pessoa determinada, sim, é perigo de contágio de moléstia grave. Então, pode se enquadrar o Covid aí, sim, senhor, tá? Prof, não transmitiu, né? Mas lembre-se, eu não transmiti, porque é crime de perigo, eu não transmiti. Só que aí é onde a gente tem os outros 500. É aí que a gente agora tem que pegar nisso aqui. Eu indico a vocês, se vocês quiserem depois saber um pouquinho mais sobre o Covid, sobre essas situações do Covid, eu não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, eu vou falar agora para vocês, lá no meu canal do YouTube, no Prof. Isabela Leal, vocês procuram lá, eu acho que eu botei referências jurídicas sobre o Covid, eu acho que foi isso, ou foi alguma coisa desse jeito, que tá lá, mas eu falando tudo, sobre todas as doenças, ou sobre todos os crimes que poderiam incidir nessa época de pandemia, logo quando iniciou a pandemia. Então, fica aí a dica para vocês, se vocês quiserem assistir, vai lá no meu Prof. Isabela Leal, lá no meu canal, e aí vocês pegam e assistem. E tudo que eu falei sobre o Covid, inclusive, eu explico sobre o 131 também. Então, sim, faz parte. E aí eu vou trazer mais uma coisa, eu vou trazer mais uma situação, tá? Eu vou trazer mais uma situação aqui para vocês. A AIDS, que é o que eu sei que muita gente está pegando, que inclusive Márcio está trazendo para a gente aqui agora. A AIDS é uma situação que ela se enquadra aí na moléstia grave. E o que acontece? A AIDS, porque ela pode ser transmitida de diversas outras formas que não seja só pelo ato sexual. E a AIDS, ela tem um porém. Vamos por parte, porque isso aqui é bem divergente na doutrina, e a doutrina, ela fala uma coisa, outra fala outra, mas eu vou trazer para vocês o que a doutrina majoritária traz. A AIDS, ela vai se enquadrar no perigo de contágio de moléstia grave, quando eu sei que eu tô com a AIDS e eu quero transmitir a AIDS para uma pessoa determinada. Se eu tenho uma pessoa determinada que eu quero transmitir a AIDS, mas eu não consigo transmitir, olha, seja por
com uma seringa, seja, não importa, seja com um ato sexual, não importa. Eu sei que eu estou com a AIDS e eu quero transmitir para aquela pessoa, como teve um caso aqui em Salvador, e eu nem vou falar, né, mas teve um determinado local aqui, um cinema, que teve um casal que eles pegavam a seringa, na verdade, não era seringa, era agulha, eles melavam de sangue a agulha e botavam, prendiam assim, ó, nas cadeiras do cinema. E aí eles entravam sempre antes e prendiam em algumas cadeiras do cinema para poder infectar as pessoas, né? Aí o Alan falando, eu lembro desse caso aqui em Salvador, foi um caso que foi bastante falado, e o pessoal tudo ficou, né? Ó, toma cuidado, foi abafado, bastante abafado, mas algumas mídias trouxeram. E aí, eu quero atingir uma pessoa determinada, mesmo que eu não consiga atingir, eu respondo, eu, Isabela, que estou querendo atingir aquela pessoa que tem com HIV, eu tenho este perigo de contágio de moléstia grave. Só que agora pega a situação agora que eu vou trazer para vocês. Porém, se eu transmito, e agora? E se eu transmito? Porque perceba, o 131 eu não preciso transmitir. É um ato capaz de transmitir. Eu tenho a intenção de transmitir, mas não transmito. Então, eu tenho um 131, que é um crime de perigo. Agora, e se eu transmitir? Se eu tenho a intenção de transmitir e, de fato, transmito a AIDS para a pessoa, aí o crime não é o artigo 131. Anote isso aí, guarde isso aí. Aí o crime não vai ser o crime do artigo 131. Aí a doutrina majoritária entende que seria lesão corporal de natureza gravíssima. Ou seja, por que lesão corporal de natureza gravíssima, Pro? Porque se eu transmitir, se eu tinha a intenção de transmitir, vou repetir, não se preocupe que eu vou repetir, eu tinha a intenção de transmitir, e eu de fato transmito, eu estou lesionando a pessoa gravissimamente. Como, Pro? Lembra que a lesão corporal gravíssima é aquela em que eu deixo na pessoa uma doença incurável. A AIDS não tem cura. A AIDS não tem cura. É uma doença incurável. Então, por ser uma doença incurável, se eu de fato, efetivamente transmito a AIDS para a pessoa, eu vou responder por lesão corporal gravíssima e não pelo perigo de contágio de moléstia grave. Então, vou repetir para vocês, tá bom? Vou repetir para vocês. Sim, ele tem um dolo. O dolo é a transmissão. O dolo é a transmissão, Márcio. E se ele de fato consegue transmitir, ele vai responder por lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque ele transmitiu para a pessoa uma doença incurável, uma doença que não tem cura. A lesão corporal, depois vocês dão uma olhada, lá no artigo 129, parágrafo 2º do artigo 129, onde a gente tem a lesão corporal gravíssima, uma das requisitos que diz que a lesão corporal ela é gravíssima é justamente quando eu ali deixo numa pessoa uma doença incurável. E a AIDS é uma doença incurável. Isso a doutrina traz pacificamente ali, majoritária. Então, eu vou repetir para vocês. Se eu tenho uma doença, a AIDS, e eu quero transmitir e não transmito, eu vou responder pelo 131, perigo de contágio de moléstia grave. Por quê, Pro? Porque é um crime de perigo, que eu não preciso transmitir. Se eu tenho a intenção de transmitir e eu não transmito, perigo de contágio de moléstia grave. É um crime de perigo. Agora, se eu tenho a intenção de transmitir e efetivamente eu transmito, o crime não é o artigo 131, e sim lesão corporal gravíssima, no caso da AIDS. Por quê, Pro? Porque a AIDS é uma doença incurável, porque eu transmiti para uma pessoa, através do meu ato, uma doença incurável. Entenderam? Repetir para poder ficar bem claro. Então, fica configurado 131 até o momento antes da transmissão. Se você não transmite, perfeito, Alan. Se você tem a intenção de transmitir, você praticou o ato que é capaz de transmitir, mas não transmite, o crime é o 131. Bote isso na sua cabeça, que o crime é um crime de perigo. Eu estou falando de um crime de perigo. Então, pronto. Então, eu boto na sua cabeça, eu boto na sua cabeça, olha, não transmito, mas eu já expus a perigo a pessoa a esse crime, ok? Então, pronto. Agora, se eu efetivamente eu tenho a intenção de transmitir e efetivamente transmito, aí o crime deixa de ser o 131 e passa a ser lesão corporal gravíssima. O mesmo raciocínio para o Covid.
O mesmo raciocínio, a doutrina já está falando aí sobre o Covid, porque é o mesmo raciocínio que a gente tem. No Covid, se a gente tem a intenção de transmitir a uma pessoa determinada e eu não consigo transmitir, o artigo é o 131. Agora, se eu tenho a intenção de transmitir e efetivamente transmito, nesse caso, a gente vai ter um crime de lesão corporal grave. Mas por que que no Covid seria grave e não gravíssima? Porque o Covid não é uma doença incurável. É uma doença que eles estão esperando, a pessoa pode curar, né? Está esperando a vacina, mas é uma doença que tem cura. É tanto que muitas pessoas que pegaram a Covid, eles se curam. Então é uma lesão corporal grave, porque a lesão corporal grave, um dos requisitos dele é quando eu, de fato, transmito ali para a pessoa aquela doença e deixo a pessoa com perigo de morrer. Porque a Covid deixa a pessoa, pode deixar a pessoa em coma, pode deixar a pessoa com perigo de morte, um perigo de morrer. Então, nesse caso aí, no caso da Covid, se eu efetivamente transmito, aí eu tenho uma lesão corporal de natureza grave. Pegaram isso, né? Tá tranquilo agora? Entenderam? Isso é bem confuso, porque as pessoas se atrapalham muito nisso, mas é importante a gente falar isso aqui. E no caso da Covid, a gente ainda tem mais. Se, por exemplo, eu tenho a intenção de matar a pessoa, eu quero mesmo que a pessoa morra. Ou, por exemplo, eu ligo o botão do foda-se, eu assumo o risco por aquela pessoa. Vamos imaginar que eu diga aqui, ó, olha, eu quero transmitir a doença para Mévio. Eu estou de Covid, sei que eu estou 1, 2, 3, isola, estou de Covid, e quero transmitir a doença para Mévio. Só que eu quero transmitir a doença para Mévio, mas eu sei, presta atenção, eu sei que Mévio é do grupo de risco. Eu sei que Mévio, ele é idoso, e além de ser idoso, ele está num estado bem avançado de câncer. Ele tem câncer. Então eu faço, rapaz, eu vou transmitir a ele. Gente, mesmo que eu não tenha a intenção direta de matar, eu tô querendo matar Mévio. Eu tô ligando o botão do foda-se se Mévio morreu ou não. Por quê? Porque eu estou praticando um ato capaz de transmitir a doença para uma pessoa que tem grupo de risco, que eu sei que se pegar a doença é difícil reverter. Eu sei que se pegar a doença ela vai morrer. Então, nesse caso, se a pessoa vier a morrer, eu posso responder por homicídio. Isso mesmo vocês estão ouvindo. Isso mesmo. O nome do réu é Renato. Pegou 7 anos de prisão. Eu não vi, Márcio, o que foi que você falou sobre isso. Eu não vi o que você falou sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, porque já subiu. Eu não vi. Teve um caso de um cara... Ah, foi do cara forte da academia que você está falando? É dele? Deve ser, né? Pegou 20 anos de prisão. Pegou 7 anos de prisão. Mas você sabe o que ele... Eu não entendi direito o caso dele, Márcio. Depois você me diz aí se ele incidiu em qual crime, né? Em qual crime ele incidiu aí. Até porque essa pena do artigo do moléstia grave, ele é pequenininho. É reclusão de 1 a 4 anos, o moléstia grave, tá? Então, eu quero saber depois como foi, porque provavelmente deve ter tido outros crimes, né? Ou então, foram várias pessoas, né, que ele atingiu, foram vários crimes, né? Então, se foram vários crimes, acabou ali, eu acho que vários atos e vários crimes devem ter somado as penas, né? E aí acabou pegando uma pena maior. Provavelmente em concurso de crimes. Deve ter sido isso. Pelo que você está me falando aqui, por alto que eu estou lendo aqui. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, provavelmente foi isso. Vamos seguir. Então, entenderam, né, essa diferença? Agora, vocês não erram nunca mais. Vamos para mais um crime de perigo. Outro crime de perigo que a gente tem aqui, que também é outra confusão, que as pessoas que fazem essa confusão, é o 132. Porque o 132, ele fala do perigo à vida ou à saúde de outrem. É um simples perigo. Se você ler aí o artigo 132, ele fala assim, ó, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. E aí ele traz uma pena pequenininha, de detenção, não é nem reclusão, é detenção de 3 meses a 1 ano. E ainda diz mais, se o fato não constitui algo mais grave, um crime mais grave. Então, primeiro, esse artigo 132, ele é um crime subsidiário. Por que ele é um crime subsidiário? Porque eu só vou aplicar o artigo 132 quando esse crime de perigo não tiver encaixado em nenhum outro crime mais grave. Por exemplo, quando não for nenhum perigo do rol dos crimes de perigo, pode ser esse 132. Ou quando desta exposição à vida da pessoa, ao risco, ao perigo, não acontecer nenhum crime mais grave,
eu tenho esse crime de perigo. Pro, me dá um exemplo aí. Vamos imaginar que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já praticaram esse crime do artigo 132. Tenho certeza absoluta. Quem nunca brincou daquela brincadeira da cadeira? Lembra da brincadeira da cadeira? Eu já brinquei. Eu sou meliante nata, eu costumo dizer isso. Eu já brinquei da brincadeira da cadeira. Você bota as cadeiras ali, todo mundo vai rodando na cadeira, e aí sai, né, correndo. Na hora que a música para de tocar, né, você vai e senta na cadeira. Só que, quando a gente é menor, eu, pelo menos, fazia isso, eu era muito danada, eu puxava a cadeira dos meus colegas, dos meus amigos. Então, na hora que meu amigo ia sentar, eu puxava a cadeira para ele cair de bunda no chão. Então, isso aí eu já estou praticando o crime do artigo 132. Por quê, próprio? Porque eu estou colocando em risco a vida e a saúde dele. Numa dessas aí, uma brincadeira dessa, a menina quebrou a bacia. Não foi comigo, não. Mas houve um caso, uma situação no interior, que numa brincadeira dessa, a menina quebrou a bacia e ficou em coma mesmo por conta disso. Perdeu muito sangue e acabou ficando em coma, mas graças a Deus ela sobreviveu. Em uma brincadeira boba de dança da cadeira. Então, nesse caso aí, é um crime de perigo. Você está expondo a perigo. Quer ver outro exemplo? Vamos imaginar que eu estou aqui na varanda, né, assistindo, olhando a rua. Imagine que eu estou aqui olhando a rua. E aí eu estou na varanda da minha casa, a varanda pequena, não tem, né, qualquer movimento em falso aqui, eu poderia cair. E aí eu estou olhando a varanda, quando vem aqui uma pessoa, vem Mévio, vem Caio aqui, devagarzinho, ó, vou dar um susto na professora Isabela. Aí foi devagarzinho dar um susto em mim, aí ele vem e faz, na hora que ele faz, eu tô na ponta da varanda, eu fico lá, que a varanda é bem baixinha, aí eu fico a lá Márcia Freire, quem conhece Márcia Freire, né? Não sei se vou, se fico, ó, não sei se vou, se fico lá, ó, vou ou não vou? Fico no meio termo, caio ou não caio? Preste atenção, esta situação dele me dar o susto, em que ele botou minha vida e minha saúde em risco, que eu poderia cair ali, eu poderia cair do quarto andar embaixo. Se ele fez isso aí, já é o crime de perigo, já é o crime do artigo 132, porque ele está colocando em risco a minha vida e a minha saúde. Percebeu? É só isso. Agora, prof, e se você cai? Se eu caio e quebro a perna, não vou dar essa ousadia mévia de me matar. Se eu caio e quebro a perna, aconteceu algo mais grave do que somente a exposição ao perigo. Então, ele vai responder pelo que ele deu causa, pelo crime mais grave que aconteceu ali. Qual foi o crime mais grave? Aí, nesse caso, a lesão corporal. A lesão corporal de natureza grave. Por quê? Porque é aquela em que a gente deixa, né, o membro, não é inutilizado, mas você dá você quebra o membro da pessoa, né? Então, nesse caso aí, você vai para a lesão corporal grave. Você não responderia pelo crime de perigo. Por quê? Porque o crime de perigo é um crime subsidiário. Eu só utilizo o crime de perigo quando daquela situação, daquele ato, não ocorreu algo mais grave. Percebeu? Nesta situação em que eu caí e quebrei a perna, aconteceu algo mais grave. Então, eu respondo, ele vai responder por uma lesão corporal de natureza grave, porque quebrou a minha perna. Ok? Fácil? Então, não esquece disso. O crime de perigo, ele só vai ser utilizado quando for um perigo que é só um perigo mesmo, que não foi um perigo por moléstia grave, não foi um perigo por contágio venéreo, não foi qualquer outra espécie de perigo que não seja o perigo que a gente já viu. Aí a gente tem o crime de perigo do 132, tá bom? Beleza. Então, com isso, a gente já falou alguns crimes de perigo aqui. Eu vou trazer o último crime de perigo que a gente... Porque, assim, tem vários, tá? Mas eu vou trazer só mais um aqui pra gente. Depois, a gente tem aí, né? Não tem como dar uma aula completa, esmiuçando. Vocês sabem que eu faço aquilo que for preciso para vocês, né? Que for melhor para vocês aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver, que o prof. Isabela era esperta. Gente, deixa eu dar uma risada aqui. Márcio, eu usei, né, a palavra bunda no chão, você usou a mesma coisa, né? E aí o YouTube botou assim, essa mensagem foi retida para análise, porque ele botou assim, ó, prof. Isabela era esperta, deixava logo os colegas descadeirados de bunda no chão. Ele usou bunda no chão, né, a mesma coisa que eu utilizei, e eu tô achando engraçado, porque acabou que o próprio YouTube reteve a mensagem dele para análise.
Tá vendo? A gente se diverte, né? A gente aprende, mas a gente aqui se diverte também. Então vamos para mais um crime aqui, que é um crime que as pessoas falam bastante, que é o crime de omissão de socorro, ok? A omissão de socorro, que também faz parte do crime de periclitação aí da vida e saúde, e a omissão de socorro também, muita gente não sabe, é um crime de perigo. A omissão de socorro está lá no artigo 135 do seu Código Penal. É quando você deixa de prestar assistência, quando é possível você fazer sem risco pessoal, seja uma criança abandonada ou extraviada, ou uma pessoa inválida ou ferida, ou que esteja em desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro a uma autoridade pública. Vamos entender isso aqui. Como assim, Pro? A omissão de socorro, a gente já pensa assim, ó, a gente pensa assim, a omissão de socorro é porque a pessoa estava ali ferida no chão e eu não fiz nada. Todo mundo só pensa nisso, não é assim? Não é assim que todo mundo só pensa nisso? Todo mundo só pensa nisso, gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem outras situações também que a lei prevê omissão de socorro, que eu acabei de trazer para vocês aqui agora. Se você encontrar uma criança abandonada na rua e você pode fazer alguma coisa por ela e você não faz nada, porque a omissão de socorro é um crime de omissão, é um crime omissivo próprio, né? Aquela omissão própria que qualquer pessoa pode praticar. Está expressa na lei a omissão. Então, se você não faz nada, percebam, você vê a criança abandonada na rua e você não faz nada, você pode ser responsabilizado por um crime de omissão de socorro. Então, não é só você ver uma pessoa ali acidentada, uma pessoa ali ferida, que você vai ter omissão de socorro, não. Até mesmo se você vê uma criança abandonada na rua e você não faz nada, aí eu tenho que fazer o quê, Pro? Ou liga para o conselho tutelar, ou direciona ela para policial, ali entrega na polícia, para poder ver se acha, se encontra os pais dela, mas você tem que fazer alguma coisa, senão você pode responder por omissão de socorro do artigo 135. Deixa eu ver aqui, professora, ontem teve na Bonocô esse crime de omissão de socorro, foi, eu não vi, porque eu confesso a você, Alan, não estou assistindo TV. Eu não estou assistindo TV. A coisa mais difícil é assistir TV. Eu estou tão ligada assim, né? Tão no beat ligado, que eu não estou assistindo, mas então eu não sei como foi. Mas assim, a omissão de socorro é aquela coisa de você estar numa via, você vê uma pessoa ali acidentada, você vê uma pessoa, e você pode ajudar aquela pessoa ali. Você pode prestar o socorro para aquela pessoa. E você, isso tem que ser, você pode, tem que ser assim, tá? Você poderia sem que isso tivesse um risco pessoal para você. Então, você poderia ajudar e você não ajudou e você não fez, isso é omissão de socorro, ok? Então, eu já mostrei duas situações em que você pode ter aí a omissão de socorro prevista no seu artigo 135. Então, seja uma pessoa inválida, seja uma pessoa ferida, em que você não dá assistência, seja uma criança abandonada e você não dá assistência, né, que esteja, ou uma pessoa que esteja em grave ou iminente perigo ali, e você não pedir socorro, nem autoridade ali pública, você tem omissão de socorro. Aí você fala assim, mas prof, eu às vezes tenho medo de linchamento. Já pensou? Eu estou ali, eu vejo a pessoa acidentada, ou então eu atropelei uma pessoa sem querer, isso aconteceu aqui em Salvador. Quem é daqui de Salvador sabe o que aconteceu. O cara, já tem uns 2 anos que isso aconteceu, o cara atropelou uma pessoa, foi num determinado bairro aqui, e o bairro ficava próximo a uma comunidade. E aí, na hora que ele atropelou a pessoa, ele parou, né? Foi um senhorzinho, ele parou para prestar o socorro para a pessoa. Na hora que ele parou para prestar o socorro para a pessoa, gente, a comunidade em peso que o senhorzinho morava, desceu desesperadamente lá, todo mundo com pau, com ferro, com pedra, e ali mesmo eles mataram o cara. Eles mataram o cara que parou para prestar o socorro. Foi um linchamento total. E aí, hoje em dia, o que é que a polícia traz? Qual é o que é que a gente sempre indica para as pessoas, para que vocês façam? Se, por exemplo, acontecer de você estar no meio de, estar no trânsito e você, que todo mundo está sujeito a isso, né? Espero que isso não aconteça com nenhum de nós, nunca. Mas você pegar uma pessoa e acabar machucando essa pessoa ali, o indicado é que você nem pare. É sério mesmo, é que você nem pare. É que você imediatamente liga para a SAMU, né, para poder informando que acabou pegando uma pessoa ali, a pessoa está no chão e você não sabe o que aconteceu, pega o protocolo da SAMU, anota e vai e para na primeira delegacia mais próxima para poder você registrar a ocorrência.
Você vai chegar lá e vai dizer, olha, na hora que você para na delegacia, aí você fala, olha, eu parei aqui, eu não parei lá para poder prestar o socorro, porque fiquei com medo de ser linchado. Então, por conta disso, corri o risco de ser linchado, eu já liguei para a SAMU, então eu já prestei o socorro, nesse caso, porque você não precisa diretamente, para poder não ter a omissão de socorro, você não precisa prestar o socorro diretamente. Indiretamente, você pode fazer isso, ligando para a SAMU, ligando para a autoridade competente. Basta você ligar para a autoridade pública informando que tem uma pessoa ali caída, você já está prestando socorro. O que não pode é você não fazer nada, né? Você não fazer nem diretamente e nem indiretamente. Tem gente que vê ali o crime, aconteceu um acidente, tá todo mundo ao redor, parecendo um bocado de urubu da carniça, é assim, tudo em cima, pega o celular, porque hoje em dia é desse jeito, pega o celular e fica assim, olha, minha gente, aconteceu aqui agora, né, assim, aconteceu aqui agora um acidente, o cara tá agonizando, né, assim que o povo faz? É assim, o cara tá agonizando, está aqui, que eu não sei, meu Deus, é assim, e não faz nada. E aí fica aquela ruma de gente, tudo ao redor, e ninguém faz nada. Nem vai lá pessoalmente, diretamente para ajudar, e nem liga para ninguém. Só que assim, lembrando que na omissão de socorro é uma obrigação solidária. Para quem dá direito civil aí, sabe o que é uma obrigação solidária. É aquela que se uma pessoa agir, essa conduta do agente que agiu vai se estender para diversas outras pessoas. Então, por exemplo, se vamos lá, olha, Marci, que bom ter você sempre presente, né, Marci? Amo de coração aqui, minha queridíssima Marci, do Piauí para aqui, né, que agora é Brasília, Piauí, é misturado, mas estamos aqui, né, Marci? Então, a gente tem aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, tá eu, Daniel, Alan e Marcilene. Estamos nós quatro olhando ali as pessoas. Se eu, Isabela, for lá e prestar o socorro, ou eu, Isabela, pegar o telefone e ligar para uma autoridade pública para poder informar, né? Ó, vou ligar aqui, pedir socorro para a autoridade pública, pronto. Esse ato meu de fazer alguma coisa já eximiu todos os demais, eximiu Alan, Marci e Daniel de ser responsabilizado por omissão de socorro. Eles não vão poder ser responsabilizados. Por quê? Porque é uma obrigação solidária. Basta que um haja, os demais não vão ficar ali com esta omissão, não vão responder, não tem como responder por omissão de socorro. Mas o importante é que alguém tem que fazer. E como eu disse a você, eu posso prestar socorro diretamente, como eu posso prestar socorro indiretamente. Basta uma ligação para a autoridade competente, para a autoridade pública, para poder pedir para prestar esse socorro aqui, já que você não tem condições de fazer diretamente, e não é nem indicado você fazer diretamente, você pode fazer e você já se exime da possibilidade de você ser responsabilizado por esse crime de omissão de socorro. Entenderam o que é omissão de socorro? E esse crime de omissão de socorro, entendam, é uma omissão própria, não é uma omissão imprópria. A omissão própria é aquela que pode ser praticada por qualquer pessoa e o crime omissivo, ele já vem expresso na lei como conduta omissiva, como crime omissivo, que é o exemplo da omissão de socorro. Pro, explica aí a omissão imprópria. Tema para próximas aulas. Tema para próximas aulas, eu vou falar sobre conduta, e aí eu trago nas próximas aulas, eu falo sobre dolo, falo sobre culpa, falo sobre conduta omissiva e conduta comissiva. Que aí a gente faz essa diferença de omissão própria e omissão imprópria para vocês, tá bom? Porque senão eu já vou entrar em outro tema aqui, senão o bicho já pega. E aí, só para a gente fechar com chave de ouro, eu quero trazer para vocês ainda o artigo 135A. O artigo 135A, que ele trata do condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, que também é um crime de perigo e também faz parte de uma omissão. E esse crime do 135A, quase ninguém conhece. Eu vou dizer para vocês muitas vezes já passaram por essa situação e não sabem que isso é crime e que a pessoa pode responder. Te espero, hein, Alan? Te espero. Na nossa segunda fase, se Deus quiser. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ele fala exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar de emergência. O que é isso, Pro? Aquela situação em que você chega no hospital, e aí você chega no hospital
e encontra, olha o que eu estou dizendo, gente, você chega no hospital e você chega com emergência, por exemplo, a pessoa está infartando, está ali, tem que ser um atendimento médico hospitalar emergencial, para ser esse crime tem que ser emergencial. A pessoa está infartando, aí você pede para poder atender a pessoa, aí a recepcionista olha para você e diz assim, olha, você tem que preencher um formulário primeiro. Aí ela faz, qual é o seu plano de saúde? Você, o cara está infartando, criatura, qual é seu nome? Me dê o nome todo dele. Quem é o responsável? Isso é um crime. Esta recepcionista aí do hospital, você pode, na hora, chamar a polícia e mandar prender ela em flagrante. Por quê, Pro? Porque é exatamente esse crime do artigo 135A, que é o crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Ou a pessoa chegou com a cabeça partida, precisa fazer uma cirurgia de emergência, senão a pessoa pode morrer, e o médico diz, precisa dar uma garantia para a gente poder, tem que dar um cheque calção para poder fazer o atendimento. Também não pode. É exatamente esse artigo 135A. E muita gente não sabe disso. Deixa eu ver aqui. Proísa, sem querer complicar essa omissão, poderia ser também. Não, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, Jair. Eu não vou te responder isso agora, não. Sabe por quê? Porque vai ser uma aula que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer uma aula sobre crimes de trânsito e aí eu vou trazer essa diferença. Porque se eu for entrar nisso aqui agora, eu vou ter que explicar o que é omissão própria, o que é omissão imprópria, eu vou ter que explicar tudo isso. Certo? Então, eu vou fazer uma aula sobre isso. Quando eu for falar de homicídio, eu vou trazer o homicídio culposo no trânsito, homicídio culposo no Código Penal, e aí eu vou trazer da lesão corporal culposa no trânsito, vou trazer a omissão no trânsito. Tudo isso eu vou trazer no trânsito. Tá bom, Jair? Então eu prefiro porque é melhor, porque assim, quando vocês fazem algumas perguntas que saem fora que sai do nosso tema, acaba que a gente acaba entrando no outro tema e a aula fica um pouco confusa. Então eu prefiro fazer com que vocês tenham um tema inteiro. E aí vocês vão me perguntando e eu já vou fazer. Naquele que eu sei que dá para linkar, que dá para a gente fazer, beleza, mas para poder eu explicar isso para ele, eu vou ter que entrar em todos os temas lá para poder chegar nisso, entendeu? Então, por isso, para poder eu não fugir muito do que a gente está trazendo. Aqui, no exemplo da omissão de socorro, se em grupo de pessoas ninguém prestar socorro, todos respondem, perfeito, todos respondem pela omissão. Basta um prestar o socorro, ninguém responde, mas se todos ficarem lá sem fazer nada, todo mundo responde pela omissão. Então, voltando a essa omissão aqui do 135A. O 135A, minha gente, é isso. Aí você já deve estar falando, mas a recepcionista que vai responder não é o dono do hospital? Sim, a recepcionista. Por quê? Porque o Código Penal ele tem um princípio, que é o princípio da responsabilidade pessoal, que ele diz o seguinte, o princípio da responsabilidade pessoal, o crime só vai ser responsabilizado o agente por aquilo, o agente que pratica o ato. Então, somente a pessoa que pratica o ato que vai ser responsabilizado pelo crime que ele praticou. E nesse caso aqui, quem praticou o ato não foi o médico, não foi o dono do hospital. O ato penal, quem praticou foi a recepcionista, se vocês não sabem. Agora, civilmente, você pode requerer aí uma indenização. Você pode requerer uma indenização tranquilamente aí, civilmente, contra o hospital. Aí você pode pedir contra o hospital, entendeu? Aí sim, mas penalmente a responsabilidade é sempre de quem pratica o ato. Isso, ela não pode nem alegar o desconhecimento da lei. Perfeito. E ela pode dizer assim, estou seguindo ordens. Aí você pode dizer, mas a ordem que você está seguindo, você está praticando o crime. Então, é sempre importante a gente falar. Inclusive, eu tive um problema desse com uma pessoa da minha família, inclusive, foi uma pessoa mesmo da minha família, e essa minha família, eu vou até só falar uma coisa eita, quase não saía, né? Vou até falar uma coisa para Jair, só para poder Jair não ficar com essa dúvida, porque eu fico com dor no coração, né? Quando eu trago isso, eu fico com dor no coração. Ó, Jair, só para você não ficar com essa dúvida, o artigo 302, 304, esses crimes do CTB são crimes que são praticados na direção do veículo automotor. É por isso que eles se diferem desses crimes do Código Penal, tá bom?
Então, é só por isso. Então, eu vou ter uma oportunidade de direcionar isso aí para vocês. Mas só para poder você não ficar com essa dúvida na cabeça, tá? É porque a omissão dos 304 do CTB são crimes que são praticados em pessoas que estejam na direção do veículo automotor. Então, se a pessoa não estiver na direção do veículo automotor, é omissão de socorro aqui do Código Penal. Tá bom? É o mesmo raciocínio para o crime, para o homicídio culposo. Eu estou na direção do veículo automotor e acabei praticando homicídio culposo, eu vou para o 302 do CTB, que é do Código de Trânsito Brasileiro. Se eu não estou na direção do veículo automotor, eu tenho aqui o Código Penal, que é o 121. Tá? Só para poder não ficar por descargo de consciência. Eu gosto de fazer isso para poder a pessoa não ficar com dúvida. Eu fico doente. Ó, professor, quando ele gosta do que faz, ama o que faz, que é o meu caso, assim, eu fico doente se eu deixar algum aluno, mesmo que seja alguma coisa, com dúvida, eu não gosto. Eu gosto que pelo menos eu tenha esclareça, assim, nem que seja por alto, mas eu gosto de esclarecer, tá bom? Então, só para poder não ficar com essa dúvida aí. Beleza, então vamos seguir. Então, deixa eu ver aqui. Nesse caso, esse 135A, eu tive um caso, que foi um caso com minha família, foi meu avô na época, meu avô, ele chegou, estava infartando, e aí a gente chegou na emergência, quando a gente chegou com ele infartando, a menina fez assim, aguarda um pouquinho aí, porque eu preciso fazer a ficha dele. Aí eu desesperei, eu falei, como fazer a ficha? O homem está infartando. Aí ela fez assim, peraí, é rápido, porque o doutor tá com a pessoa lá dentro. Eu nem esperei, gente, eu invadi com tudo. Invadi mesmo, cheguei até a machucar a perna de meu avô, coitado, porque eu invadi porque ele estava na cadeira de roda, eu entrei com a cadeira de roda, machucando a perna dele, tudo, entrei, e aí já fui entrando lá pro médico e fiz, salve ele, que ele tá morrendo, já cheguei gritando, minha mãe gritando atrás de mim, imagine a confusão. E aí foi que o médico falou, o que está acontecendo? Eu fiz, ele está infartando. Aí foi que o médico saiu e veio, deu os primeiros socorros a ele, aí regularizou ele e conseguiu fazer com que ele voltasse. E aí ele não morreu, né? E depois foi aquela confusão, porque eu já estudava penal, fiquei muito chateada, falei que era um absurdo, que era crime, isso era crime. Eu falei, isso é crime, isso não existe, como é que pode? Aí o médico ainda deu uma bronca na menina, na recepcionista lá fora, falou que como é que ela estava impedindo de entrar uma pessoa que estava morrendo, nitidamente morrendo ali na frente, né? Então foi uma confusão bem grande aí que a gente passou e graças a Deus não aconteceu nada com meu avô ali. Mas nesse caso, se ela deixasse, né, ela estava omitindo o socorro, ela. E se fosse o médico, aí seria uma omissão imprópria, porque se fosse o médico ele tem um dever, ele é garantidor, ele é garante. Então, como garante, se fosse o médico e meu avô viesse a morrer porque ele não prestou o socorro necessário, aí o médico poderia responder pelo homicídio e a conduta dele ser omissiva imprópria por ele ser um garantidor, porque o médico ele tem responsabilidade, ele deve atender ali em qualquer situação, inclusive os próprios hospitais, eles não podem se recusar a regularizar uma pessoa, a regular uma pessoa, quando a pessoa chega ali ferida. Por exemplo, a pessoa chegou ali ferida, agora chegou com uma situação emergencial, tem que ser uma situação emergencial, que ela está entre a vida e a morte. Ele chegou com aquela situação emergencial na porta do hospital, caiu na porta do hospital, o hospital é obrigado a pegar a pessoa, regularizar. Ah, mas a pessoa não tem plano de saúde, não tem dinheiro para poder pagar, é um hospital particular, não importa. Ele tem que regularizar a pessoa, depois que ele regular a pessoa ali, aí ele vai e encaminha a pessoa para o hospital público. Mas o primeiro atendimento emergencial, ele tem que dar, porque ele não pode omitir ali aquele atendimento, tá bom? Senão pode responder pelo crime. Entenderam, gente? Bom, aqui no crime de periclitação contra a vida e a saúde, a gente tem muitos outros crimes ainda, que não vai ser o caso, porque não temos mais tempo para a gente falar aqui neste momento. Mas, assim, temos ainda os maus tratos, a gente ainda tem exposição e abandono de recém-nascida, a gente tem abandono de incapaz, tem muitos crimes que estão aí a partir do artigo 130 até o artigo 136. Em outro momento, eu posso fazer uma aula somente sobre isso, sobre abandono de incapaz. Eu posso fazer a diferença de abandono de incapaz e abandono de recém-nascido. Não se preocupem. No decorrer, eu vou fazendo dicas, eu vou trazendo lá no meu canal do YouTube, no Prof. Isabela Leal. Inclusive, eu vou fazer uma dica dessa. Eu vou fazer um videozinho fazendo essa diferença entre o abandono de incapaz e o abandono de recém-nascido, e aí eu publico lá para vocês. Quando vocês forem seguir aqui, tanto no Portal F3, quanto
quanto lá no meu canal do YouTube, do Prof. Isabela Leal. Se vocês estiverem seguindo, sigam e botem e aperte o sininho para poder vocês terem a notificação, certo? Para vocês terem a notificação quando a gente botar novo vídeo, quando a gente estiver ao vivo, tanto aqui no portal quanto lá. Para a galera também que sempre pergunta, eu tenho as minhas isoladas aqui pelo portal F3, tanto de direito penal quanto de processo penal, onde eu trago tudo, direito penal do zero para vocês, e trago também o o processo penal também do zero para vocês. Então, tem um combo das minhas isoladas que você pode comprar pelo portal F3. E a galera que está fazendo aí OAB tem a primeira fase, que eu participo, e tem a segunda fase, que é a minha segunda fase, que a gente está aí com quase 100% de aprovação, e com fé em Deus, a gente quer chegar a esse 100%. A última fase que a gente fez agora foram 98%, foi 98% de aprovação. E eu fiquei muito feliz, né, com as aprovações que a gente tem tido. Graças a Deus, vocês estão conseguindo pegar a minha didática bem, né? Estão conseguindo se familiarizar com a minha didática, e isso, para mim, não tem preço, né? Saber que vocês chegam na hora da prova e escutam a minha voz. Quando vocês falam isso para mim não tem presente melhor e vitória maior que isso, quando eu escuto vocês falando isso. Então, aguardo vocês, se vocês quiserem. E no meu canal do YouTube tem vários vídeos meus, vários, tanto falando sobre advocacia criminal, na prática, aquilo que você não aprende nem nos livros e nem na graduação. E tem o meu canal do Telegram, que eu ensino a prática mesmo, que é a Bela e a Fera. Você aprende tudo também que você não tem nos livros e nem aprendeu na graduação. E tem também o direito penal e o processo penal teórico, que eu tenho também vários vídeos lá no meu canal do YouTube também, que vocês podem adquirir gratuitamente, pegar ali gratuitamente, além de diversas aulas que eu tenho aqui pelo canal do Portal F3 também, de revisões que vocês têm aí, tá bom? E aí, o capítulo da periclitação da saúde é o capítulo 3, tem nas minhas isoladas. No canal do YouTube ainda não tem. Eu vou subir essa aula para vocês, tanto aqui quanto lá no meu canal, mas breve eu vou estar fazendo outros crimes da periclitação da vida e saúde. Eu vou fazer outros crimes de perigo para vocês, tá bom? E vou postando lá no meu canal do YouTube também, para que vocês tenham isso. Não se preocupem não, que eu vou sempre botando de pouquinho em pouquinho para cada um de vocês isso aí. E aí vocês vão ter tudo, para poder não ter erro. Tá bom, gente? E aí, para a gente poder finalizar, vocês sabem que eu sempre finalizo, né, com uma mensagem de força, uma mensagem de coragem, de fé, de resignação. Senão, não sou eu, né? Se não for uma mensagem de força, uma mensagem de fé, uma mensagem para encorajar vocês a continuar, não é a mamãezinha aqui. Então, vamos lá, terminar com a nossa mensagem aqui que eu vou trazer para vocês, de motivação, uma mensagem de determinação. E sabe o que é que eu vou fazer dessa vez? Dessa vez, eu vou botar um fundo musical para a gente poder fazer a nossa mensagem final. Então, olha aqui, ó. A mensagem de hoje é: tenha coragem e tenha determinação na vida de vocês, para vocês alcançarem aquilo que vocês estão buscando. A vida, ela exige da nossa parte uma coragem que é uma coragem constante, assim como uma forte determinação por parte de nós para alcançar os nossos objetivos, para alcançar as nossas vitórias. Não é fácil a gente enfrentar os grandes obstáculos que ocasionalmente surgem, não é simples vencer o desalento das coisas que nem sempre correspondem àquilo que a gente estava esperando, que nem sempre correspondem às nossas expectativas. É necessário a gente manter foco nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. É necessário que a gente se mantenha positivo, mantenha o nosso pensamento em cima, estando otimista para mesmo nas fases menos positivas que às vezes estão ali passando pela nossa caminhada, nenhuma tempestade venha durar, porque nenhuma tempestade dura eternamente, e a gente sabe disso. E se a gente for verdadeiro conosco mesmo, mais cedo ou mais tarde, a vitória ela vai chegar para aquele que persiste, para aquele que luta, para aquele que busca realizar aquilo que ele está querendo. Então, existe uma determinação, e essa determinação ela está dentro exclusivamente de você. Você que é capaz de superar até mesmo as maiores adversidades que a vida pode impor para você. Então, não deixe que sua história se defina pelos dias difíceis que estão acontecendo. Porque eu sei que nesse momento em que a gente está aqui,
nesse momento que a gente está de pandemia, nesse momento que a gente está de dificuldades, onde a gente não está conseguindo, em momento nenhum, até ter um raciocínio lógico, ou às vezes a gente fica ali querendo estudar, mas a gente não consegue estudar, a gente está querendo, a gente tem um projeto e a gente não consegue andar com aquele projeto. Então, muitas vezes, isso vem assolando aqui, você chega e fala assim, poxa, parei. Então, não deixe que sua história se defina por esses dias difíceis, por essas dificuldades, que um dia ou sempre vai acontecer, porque senão não seria a vida. A vida ela existe para a gente superar, senão a gente não estaria aqui vivendo. E a gente tem que saber superar da melhor forma possível, vivendo da melhor maneira, confiando na sua capacidade de transformar os seus problemas em lições de vida, em experiências de vida, e na força que existe dentro de você. Você é maior que qualquer dia difícil, que qualquer obstáculo, que qualquer situação ruim que você possa viver. Por quê? Porque você pode tudo o que você quiser. Porque você sabe que se você quer, você pode, você consegue. Não esquece disso. Tudo que você quiser na sua vida, você pode, você consegue. É o que a gente traz, é a nossa marca fechada, né? A nossa frase que a gente sempre usa. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Não esquece disso. Se você quer, você pode, você consegue. Depende exclusivamente de você querer. E não esquece, é só bater no peito. Né? Como eu ensinei a vocês lá nas primeiras lives que a gente fez, se olhe no espelho de manhã e de noite, quando acorda e quando vai dormir. Olhe no espelho, mentalize o que você quer alcançar e diga assim: eu quero, eu posso, eu consigo. Bata no peito, bate forte e mentalize e você vai conseguir. Pode ter certeza, não esquece disso. E olha, bate no peito agora comigo para a gente fechar com chave de ouro. E até a próxima sexta. Próxima sexta-feira estarei esperando vocês com mais um assunto, com mais uma situação aí, seja de direito penal, seja de processo penal, aqui pelo canal do YouTube do Portal F3, às 5 horas da tarde. Estarei aguardando vocês. Então, vou contar até 3, eu quero todo mundo batendo no peito e gritando bem alto: eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos nessa? 1, 2, 3. Eu quero, eu posso, eu consigo. Beijo no coração. Até a próxima aula, gente. Até a próxima sexta, se Deus quiser.